Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira. Eu tive a informação sobre uma resenha, uma crônica, um artigo de um jornalista conhecido sobre o jogo de sábado entre Fluminense e Atlético Paranaense. Falando do protesto da torcida do Atlético, não é? O Vieira, ele está aqui tendo acesso de riso. Ele está com a síndrome do primeiro bloco. O Vieira está com a síndrome, ele está vermelho. Vocês podem focar aqui no Vieira, por favor? Olha só a situação. Agora, você imagina como é que a gente vai fazer o programa com a criatura nessa situação, cara? Mas, enfim, o Vieira estava rindo do cronista, obviamente, né? Então, ele estava falando do protesto da torcida e da truculência da polícia paranaense, né? Ou seja, chegaram até a apontar armas para os torcedores. Enfim, só que ele diz que a torcida tem direito de protestar. Eu também concordo, né? Eu acho que a torcida tem direito de protestar do momento em que ela se sinta lesada, mesmo que não tenha sido. Não vou entrar no mérito se foi ou se não foi pênalti. Mas o jornalista informou, né, escreveu na coluna que foi pênalti, que o Lanzini se atirou. Mas, ao final da coluna, ele diz, a questão aqui a ser discutida não é se foi ou se não foi pênalti. Mas, ora, ele afirmou que foi pênalti. Então, ele está dizendo que o Atlético foi prejudicado. Mas ele não quer que isso seja discutido. Ou seja, tem lógica nisso, Paulo? Bom, a arbitragem do senhor Altemir foi tão confusa e desnorteante que até a gente mesmo poderia ter se confundido aqui. Na verdade, esse blogueiro, Marcelos, ele havia afirmado peremptoriamente que não houve o pênalti, né? Falei que houve. Mais ou menos isso. E eu falei 4 vezes que houve. Mas foi mais ou menos por aí. Mas foi pênalti. Vamos partir dessa premissa básica. Bom, agora, quanto a essa discussão em relação a protesto, sim, a torcida tem o direito de protestar. Agora, eu acho que o próprio blogueiro, que se apresenta como jornalista especializado de um canal de grande impacto na mídia convencional, ele deve estar um pouco esquecido do que aconteceu no Paraná, em Curitiba, em dezembro de 2009. Porque em dezembro de 2009, né, no começo de dezembro, na partida Fluminense-Curitiba, eu ainda não sei como não aconteceu um dos maiores massacres da história do futebol mundial, devido a tudo que ocorreu naquele dia, com a salvação do nosso time e com o infeliz rebaixamento do Curitiba. Então, não é que eu explique, muito menos tenha a pretensão de justificar alguma truculência da polícia, até porque eu sou totalmente anti-truculência. Agora, é de se imaginar que os policiais ficassem ressabiados, até porque Fluminense e Atlético Paranaense possuem uma pequena história de desavenças e de discrepâncias. Agora, sinceramente, os protestos da torcida paranaense, elas me parecem muito mais concentrados pela má fase do time, pela má performance, do que pelo jogo em si. Primeiro, os descontos tinham que ser dados sim. Com as 6 substituições e mais as paralisações, o tempo de acréscimo de 5 minutos foi absolutamente normal. Segundo, houve pênalti. O Lanzini sofreu uma mega cama de gato dupla dentro da área. Então, se ele se jogou, ele conseguiu a façanha de voar. Ele se jogou para o alto, né? Então, claro, que me perdoe, mas me parece muito mais coisa de choro de perdedor, enfim, que não se aplica. E quanto ao blogueiro, como tantos outros aí, enfim, persegue o Fluminense há 70, 80 anos e não vão mudar. E é gente conhecida, mas, enfim, não é nem esse o caso. Né? Eu acho até que essa questão do comportamento da torcida, hoje em dia existe um patrulhamento, essa coisa, inclusive ele fala nisso, eu concordo com ele, essa coisa do politicamente correto, sabe? Que você tem que se comportar dentro de um estádio como se você estivesse numa ópera. Né? A vaia está praticamente proibida. Se você tenta vaiar alguém, pode ser que alguém do lado queira te bater. Isso acontece muito na torcida do Fluminense, né? Exatamente. Pois é. Mas também acontece na torcida do Fluminense, e eu acompanhei isso muitas vezes, de as pessoas saírem do estádio cantando, pulando, fazendo bagunça, mas tendo um comportamento normal de torcedor e levarem spray de pimenta na cara.
Né? Até isso eu já vi acontecer, Vieira. O problema é que nós temos uma polícia extremamente mal preparada para poder lidar com situações como a de um estádio de futebol. Em relação à questão do Mauro César Pereira... Falou o nome, tá bom. Agora que você já falou, segue, vai. Opa. Não, de toda forma, eu gosto do Mauro. Eu acho que o Mauro não tem Acho uma que não linha. tem problema a gente citar um nome, não. Não, Normalmente a gente não cita porque, enfim, não tem razão para isso, né? Não, de toda forma... Mas de toda é um forma, cara que a gente admira também como eu jornalista. gosto do Mauro. Eu gosto da linha dele de trabalho. Não, pode ter sido um deslize. Eu achei que ele teve um deslize porque provavelmente a gente sabe como é que é dia a dia. Nem sempre a gente consegue ver todos os jogos. Se o Mauro tivesse visto o jogo, ele teria percebido que o Fluminense, na verdade, ele foi prejudicado nessa partida muito mais do que o Atlético Paranaense. Porque o gol do Paulo Baier, o gol do Atlético Paranaense, o primeiro, o Guerron estava impedido. Logo no início do lance, o Guerron está impedido. Então, esse eu nem vi. Estava impedimento. E o pênalti marcado para o Atlético Paranaense, que acabou na defesa do Diego Cavalieri, que depois de levar alguns gols que chutaram a bola no meio, o Diego falou, dessa vez eu vou ficar no meio. O próprio Diego comentou isso, que ele já tinha sofrido alguns gols no meio do gol, falou, dessa vez eu vou ficar no meio. E aí não foi pênalti também. O Edinho chegou com uma força desproporcional, sim, mas não acertou o jogador, não foi pênalti. Ou seja, na verdade o Fluminense teria ganho o jogo se não fosse a arbitragem, e não o oposto. Na verdade, como disse muito bem o Paulo, é que o Fluminense, não é o Fluminense, era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está numa fase tão ruim, está num momento tão ruim na tabela, que qualquer coisinha, qualquer arbitragem confusa, e isso a arbitragem foi confusa, pode propiciar uma verdadeira exaltação da torcida, uma coisa desproporcional, e foi exatamente isso que aconteceu. O Mauro errou. Eu achei que ele errou na análise dele, mas também não vejo nada de perseguição, flaprés, mídia, não. Ele simplesmente não deve ter nem visto o jogo e tinha que comentar sobre o jogo, porque foi uma coisa que chamou a atenção na rodada. Eu acho que vocês estão corretíssimos, porque eu acho que a análise de vocês converge com relação a essa questão da fase, do momento em que o Atlético vive, né? Então qualquer emoção ela se extrapola e a reação é sempre desproporcional, né? Agora, o que me aborrece, sabe, nisso, e eu acho que é uma coisa ostensiva. Para mim não é uma coisa individual, não é uma coisa isolada, é uma coisa ostensiva da imprensa em relação ao Fluminense, que é essa má vontade. Né? Ou seja, se você vai analisar o comportamento da polícia, do policiamento, tá? Tudo bem. Então você vai abordar o comportamento da polícia em relação às pessoas que se manifestaram. É uma coisa. Agora, se você, a partir do momento que você diz que a torcida estava protestando com razão, em razão de um pênalti, né, que na verdade existiu, ou seja, um pênalti marcado, agora tem que falar certo, um pênalti marcado no jogador do Fluminense, que na verdade existiu, e o juiz deu, e ele diz que não houve, né? Então ele tá passando para o público, né, que o jogo, o Atlético foi prejudicado pela arbitragem, que o Fluminense foi beneficiado. Então esse para mim, realmente é o grande problema, é a distorção, é a análise tendenciosa. Pode ser que não tenha havido a intenção, enfim, a gente não sabe, mas eu acho que realmente não ficou uma coisa tendenciosa. Só para completar, eu adoro os Marcelos, mas não gosto do blogueiro. Blogueiro, eu não gosto de você. Não gosto das suas opiniões falaciosas, não gosto da maneira como você abordou o Fluminense há 11 anos atrás por ocasião da Copa João Avelange. Não gosto. Respeito seu trabalho, mas se você falou isso do Fluminense, falou muito mal. E em relação à perseguição, Marcelos, queridos, gente, eu vou repetir o que eu já falei aqui no outro programa. Eu comecei a ler jornais, acompanhar o Fluminense diariamente em jornais em 1978. Em 1978, o jornal O Globo, quem quiser vai pesquisar, isso, não sei se é em agosto ou em setembro, não me lembro qual mês, o Globo publicava uma caixa de texto na sua página principal do esporte diariamente, na cobertura do Fluminense, com o título A Novela Marinho, se referindo à tentativa frustrada do Fluminense de vender o nosso lateral Marinho Chagas para o futebol norte-americano. Depois ele jogou no Cosmos. Ou seja, eu comecei lendo o jornal vendo o Fluminense ser ridicularizado. Eu estou falando de 78. Pouco tempo depois, o Fluminense tinha um timaço, era campeão em 1980, conquistava o Brasil e era tricampeão carioca nos anos 80, e continuou dessa maneira.
Quer dizer, muito antes de mim, quanta gente já viu aí, infelizmente o Fluminense é taxado, existe uma malversação no sentido de taxar o Fluminense como o time da elite carioca e, consequentemente, brasileira. Como se o Fluminense tivesse alguma relação histórica com o engodo econômico do país durante décadas. E aí cria-se essa falácia, então, o Fluminense. Enfim, basta ver as análises agora. Eu garanto que nas mesas no jornalismo tradicional, no jornalismo convencional, ninguém cita o Fluminense como postulante à vaga da Libertadores. Ora, se Flamengo e Palmeiras estão atrás e são tidos como chance, como times que têm chance, o Fluminense tem que ter também. É a questão de lógica, tabuada e aritmética. O que eu tenho visto aí é que o Santos, grandioso Santos, tem sido apontado, né, nas mesas como candidato ao título. Mas se tem um outro aspecto que me permita... Olha, gente, eu adoro, inclusive, a emissora. Assisto sempre. Mas tem uma coisa assim impressionante. Não sei se vocês lembram, quando o Fluminense teve aquela espetacular fuga em 2009, tá? Essa emissora fez um documentário sobre a saída, sobre a fuga do Fluminense. E sabe o que foi enfatizado nesse documentário? Eu não sei se você, telespectador, lembra, mas foi enfatizado a virada de mesa, a famosa virada de 96, que teve lugar para beneficiar Corinthians e Atlético Paranaense, e não Fluminense, né? Porque teriam que ser rebaixados, assim como em 98, Flamengo e Internacional teriam que ser rebaixados por não cumprirem o regulamento. Eu queria até fazer uma pequena interrupção e te lembrar uma circunstância histórica. Em 1997, né, quando o Fluminense já jogou o campeonato pré-rebaixado e perseguido de todas as formas, a associação da mediocridade com o time, com a perseguição midiática, que já tinha condenado o Fluminense previamente, pouca gente se lembra que houve uma partida Corinthians e Flamengo no Morumbi, com o Corinthians na boca do rebaixamento e seu diretor à época, Zezinho Mansur, declarando à imprensa o seguinte: o Flamengo precisa entender o nosso momento. Quem quiser, busque isso no YouTube ou nas matérias pela internet. Fato é que o Corinthians venceu o jogo e não caiu. Hoje, né, anos depois, volta e meia a dirigência corintiana, inclusive seu treinador, tenta colocar sujeira na maravilhosa conquista do Fluminense ano passado. São pessoas dotadas de muito pouca memória. Como diz o Arquibaldo... Eu não sei se essa é do Arquibaldo ou se é minha, Vieira. Porque foi quando o Fluminense foi campeão, eu escrevi uma matéria assim, mas bem humorada, né? Assim, encarnando no Corinthians. O Arquibaldo escreveu, então não sei de quem foi essa frase, mas é o famoso caso do time que entrou na Série A pela porta da frente e saiu do Municipal pela porta dos fundos com as mãos abanando, né? Mas tem outro detalhe engraçado, que também muita gente esquece, é que em 1996, o ano da famosa virada de mesa, que na verdade a virada de mesa foi em 97, mas foi em razão do que ocorreu em 96, né? Atlético Paranaense e Flamengo, né, fizeram corpo mole nas suas partidas com a Bahia e Criciúma, né, que ajudaram o Fluminense a ser rebaixado. Então, gente, vamos parar de hipocrisia, deixa o Fluminense em paz. Fala, Vieira. Já que é para poder ressuscitar todas as mazelas históricas do Fluminense, acho que a gente faz um dever à sociedade também, quando a gente conta determinadas verdades. Lembremos, todos nós, que se ocorreu a Copa João Avelange, que trouxe o Fluminense da terceira divisão para a primeira divisão, como muitos gostam de preconizar e falar, na verdade, isso ocorreu para poder livrar São Paulo e Botafogo da zona de rebaixamento, porque houve o caso Sandri Roche, que era o jogador na época do São Paulo, ele era gato, ou seja, ele tinha a idade adulterada, o São Paulo teria que cair. Com isso, o Gama, que era um time que não tinha força nas confederações brasileiras de futebol, ele ficaria na primeira divisão. Para poder livrar São Paulo e Botafogo, que seriam as equipes que iam cair, eles não teve o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Acabaram com o campeonato da CBF, fez módulo azul, módulo amarelo, criou-se a Copa João Avelange, e com isso todos os participantes do Clube dos 13, inclusive o Bahia, que também estava na terceira divisão naquele ano, subiu à primeira divisão. Ou seja, na verdade, os atores da sujeira que se formou não são o Fluminense, muito menos é o Bahia. Foram São Paulo e Botafogo. E todo mundo ama gritar no estádio, terceira divisão, quando na verdade a armação
foi feita por, principalmente, Botafogo e São Paulo. A verdade é essa. Muita gente não sabe e fala um monte de besteira no dia a dia, nas mesas redondas, que a gente está acostumado a conviver. Isso aí de 2000, na verdade, foi uma manobra política, né, para poder incluir a patotinha toda, né, ou seja, a turma que dava dinheiro, o Fluminense na terceira divisão foi a quarta média de arrecadação do Brasil, o Bahia também teve mais ou menos por ali. Né? Mas é muito fácil você pegar alguém e colocar na cruz, né? Era muito fácil você pegar o Fluminense, que na época era o cachorro morto, e colocar a culpa de tudo no Fluminense. Pelo amor de Deus. O Fluminense veio ao mundo para pagar, para nos absorver dos nossos pecados, de todos os outros. Sabe, olha, com certeza nós também temos os nossos erros, nós tivemos administrações fracassadas, tivemos presidentes que sujaram a história do Fluminense. Você comemorar a virada de mesa com champanhe é uma coisa patética.